Boa noite, prezados irmãos, irmãs na fé, neste momento de comunhão com o nosso Deus, especialmente quando neste domingo a igreja irá lembrar a Santíssima Trindade, e a gente vai ver os textos para este momento de culto. É uma explosão de glórias a Deus, discurso emocionado de Pedro. E aí eu gostaria de brevemente colocar aqui sobre o ano da igreja, ou o ciclo da igreja. Nós sabemos que para tudo na vida deva haver um planejamento, um método. Por exemplo, quando vai se construir uma casa, o projeto detalhado. E a igreja também sempre tem se preocupado com os cultos, com a liturgia, com os textos bíblicos. Vocês podem observar que a igreja, principalmente a igreja histórica, as igrejas históricas como católica, luterana, anglicana e assim por diante, tem uma circunferência do ano da igreja, e vocês podem observar que lá tem o tempo do Natal, do Advento, Páscoa após Páscoa, Pentecostes, depois vem a Ascensão, Santíssima Trindade, como nós hoje haveremos de lembrar. E o ano litúrgico da igreja também tem as cores. O que significa as cores? É muito significativo. Se vocês olharem a cor preta, quando ela aparece na igreja? Sexta-feira Santa. Cor preta é o símbolo da morte. Desta forma, ela é usada como cor litúrgica na Sexta-feira Santa. O azul é a cor do céu, é o símbolo do céu. Também pode ser usado como símbolo da verdade. Azul é a cor litúrgica para o Advento. Lembra aquela época maravilhosa? A cor verde é a cor das plantas vivas, abundantes na primavera. Ela é usada para representar o triunfo da vida sobre a morte. É a cor litúrgica do período de Epifania, revelação, e pós-Pentecostes. E a cor vermelha? Vejam bem. A cor vermelha é a cor do sangue. Por isso é usado na igreja como cor litúrgica para comemorar os dias dos santos martirizados. Talvez nunca pensamos sobre isso. Por lembrar também, o fogo é usado como cor litúrgica do dia de Pentecostes, bem específico. E o branco, para hoje, onde a igreja festeja a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas e em essência num só Deus. O que significa a cor branca? Desde os tempos bíblicos, a cor branca é reconhecida como um símbolo da pureza da essência de Deus, inocência e santidade. É a cor litúrgica para os períodos do Natal, da Páscoa e do Domingo da Santíssima Trindade. Pode olhar naquela circunferência, aparece nesses três momentos, a cor branca. Por isso gostaríamos de dizer aqui que é muito importante esse planejamento que a igreja cristã, principalmente nas igrejas históricas, na igreja luterana, porque os textos lidos a cada domingo, na reflexão também da mensagem, sempre há um fechamento, tanto do Salmo, a leitura do Antigo Testamento, epístola com o Evangelho, sempre há uma sintonia. É muito bem organizado, foi muito bem pensado os textos bíblicos para todo o ciclo, para todo o ano da igreja cristã. Gostaria de fazer essa exposição, não é nem sempre que se faz, mas é importante que se faça, Então, nós não escolhemos, pastores, os textos de forma aleatória para ser pregado, como muitos pregadores o fazem. É algo bem pensado, bem planejado, bem sistematizado, para que todo o plano da salvação no ano eclesiástico possa ser evidenciado com muita clareza, com muita profundidade e, acima de tudo, com muito amor no coração.
Neste momento, nós queremos louvar nosso Deus com um hino de louvor ao nosso Deus Trino. Este é o momento em que queremos invocar a presença do Deus Trino, especialmente neste domingo que marca a festa da Santíssima Trindade, onde aparece a letra C, a congregação fala, ou todos falam, onde aparece a letra P. Letra P, o pastor fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Em nome do Pai, Criador do céu e da terra. Em nome do Filho, Salvador de todas as pessoas. Em nome do Espírito Santo, Senhor que nos dá a vida. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Por isso te tememos, te amamos e te invocamos. Amém. Ó Senhor Deus e Pai, graças te dou pelo dom da vida e pelo sustento. Perdoa a nossa ingratidão. Ó Senhor Deus Filho, graças pelo perdão e pela salvação. Perdoa a nossa falta de amor. Ó Senhor Deus Espírito Santo, graças pelo dom da fé e da esperança. Perdoa a nossa falta de fé. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, e vem ajudar-nos. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe
pois nós pomos em Ti a nossa esperança. Deus conforta a cada pecador arrependido, dando a certeza e a garantia de seus cuidados e perdão. Através do profeta Isaías, ele diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41, versículo 10. Portanto, confie nas palavras do Salvador, que agora digo a você: vá em paz, filho. Seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim eu confio e creio. Amém. E como já havíamos falado sobre os textos bíblicos, são textos extraordinários nesse dia festivo da Santíssima Trindade. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 29. Salmo 29, e queremos destacar aqui que nós estamos usando a Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje. E ao iniciarmos a leitura desse salmo, nós vamos verificar que o cenário inicial é o céu. Os anjos são conclamados a louvar a Deus, o Senhor, pela sua beleza e santidade. Deus que dá força e paz ao seu povo, assim termina o Salmo 29. É uma explosão emocionante que retrata a glória, o poder, a majestade e a força do divino Deus trino. Assim diz o salmista Davi: anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que ele merece, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermão ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo todos gritam glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Maravilhoso esse salmo. E agora haveremos de louvar nosso Deus, o hino do Inário Luterano 146, que fala Santo, Santo, Santo. Não é por acaso que aparece 3 vezes a palavra santo. O propósito do autor desse hino, da letra, é um tributo ao Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão contidos neste canto. Louvemos o Senhor. Cantaremos teu louvor.
Santo, Santo, Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Leitura para esse domingo de Santíssima Trindade, texto escolhido, profeta Isaías, no seu livro, capítulo 6, do versículo 1 a 8. Vemos aqui também, já havíamos visto no Salmo 29, aqui em Isaías também, uma expressão muito forte de louvor e adoração ao nosso Deus. E aparece também uma afirmação tríplice: Santo, Santo, Santo. Aqui é onde Deus chama o profeta Isaías, e nós vamos ver no texto que Isaías faz com que, vemos aqui no texto um contraste entre a santidade divina e o pecado humano. Transparece aqui no texto. Deus chama, portanto, o profeta Isaías, um grande profeta, muito fiel a Deus, e quando Deus chama Isaías, é uma afirmação muito bonita deste homem, quando ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está pronto a obedecer ao chamado de Deus. Ouviremos as palavras. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, e foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui as palavras tão extraordinárias do livro do profeta Isaías.
e também está marcado para este culto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 14, a primeira parte, e depois do 22 ao 36. E aqui nós vemos uma pregação muito profunda e vibrante do apóstolo Pedro para uma grande multidão que estava em Jerusalém. Principalmente Pedro aqui está testemunhando que Jesus é o Senhor e Cristo. Vejam a pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Pedro continuou: homens de Jerusalém, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está do meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida. A tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Este grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: eu não fui abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui as palavras do livro de Atos. Louvemos nosso Deus com o próximo hino, próximo cântico. Santo, 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 Santo és tu, Senhor.
Leitura do Santo Evangelho para esse domingo da Santíssima Trindade. Tem até como título ali Jesus e Nicodemos. E é o livro de João, capítulo 3, 1 ao versículo 16, aliás, ao versículo 17. E nós conhecemos o famoso João 3,16, aparece dentro deste contexto da leitura. Assim diz o evangelista João: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui as palavras do Santo Evangelho, onde nós teremos dos textos bíblicos lidos hoje a pregação do pastor estagiário Juan Faller. Queremos agora aqui explanar, declarar a Confissão de Augsburgo, que está contido no livro de Concórdia. São documentos que exprimem a fé luterana, são documentos confessionais. E nesse artigo, nesta Confissão de Augsburgo, que foi apresentado lá pelo ano 1523, não sei muito bem o ano preciso, mas por aí, que diz que fala acerca de Deus. Vou ler aqui este documento, que é bem oportuno. Na verdade, o pastor estagiário que trouxe essa confissão para que seja aqui feita uma declaração deste documento, que diz: em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente, de acordo com o decreto do Concílio de Nicéia, que há uma só essência divina, que é a chamada Deus, e verdadeiramente é Deus. E todavia há três pessoas nesta única essência divina,
igualmente poderosas, igualmente eternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todas três, uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade, um só Criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra pessoa se entende não uma parte, não uma propriedade em outra, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nesta questão. Então aqui, colocamos aqui Confissão de Augsburgo, no artigo 1º, que fala acerca de Deus. Vamos agora confessar a nossa fé cristã no Deus triuno através do hino neste momento. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós, os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amara, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia, respirou no vil madeiro, porém dos mortos ressurgiu, e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, conforta e adorna o pecador, com seus dons e seu ensino. Edifica a cristandade, conservando em harmonia, e perdoa a iniquidade, vindo derradeiro dia da tumba havemos de sair, e a glória celestial subir.
todos, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus me abençoe neste momento. Convido-os para fazermos uma oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa-nos no meditar e refletir sobre a Tua palavra. Amém. Imagine-se acordando para mais um dia normal de trabalho e atividades, quando de repente, do nada, você começa a enxergar algo totalmente diferente. Começa a enxergar alguém respeitável e expressando poder sentado num alto trono. Começa a enxergar anjos ao seu redor, dizendo palavras de louvor a esse ser poderoso. Uma visão do céu bíblico. Qual seria a sua reação? Ficaria chocado? Ficaria com medo? Ficaria alegre? Uma abordagem evangelística que foi comum há um tempo atrás sugere que se inicie uma conversa dizendo: se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Essa abordagem tem os seus problemas. Existem maneiras melhores de falarmos de Jesus às pessoas. Mas podemos usar essa pergunta para nos ajudar a pensar. Se você fosse colocado frente a frente com o Senhor Deus, lá no céu, agora, vendo o seu poder, sua magnitude, o que você sentiria? Pense um pouco sobre isso. Se acontecesse com você exatamente o que aconteceu com o profeta Isaías, como lemos há pouco, o que você sentiria? Penso que o mais natural é imaginar que sentiríamos medo. Quem somos nós diante do Todo-Poderoso Deus? Que dignidade nós temos de estar na presença do Senhor, de ouvir sua voz, de ver a sua face. Pois foi essa sensação que sentiu o profeta Isaías no trecho lido há pouco. Isaías relata que viu o Senhor Deus assentado num trono, com anjos que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E qual foi a primeira reação do profeta? Ele exclamou: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Percebam, Isaías viu o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de tudo, sentado no trono, com toda a sua glória, e a primeira coisa que ele sente é: não sou digno de estar aqui, não sou digno de ver o Senhor, o que será de mim? Essa é a reação de Isaías. E certamente eu e cada um de vocês podemos nos identificar com ela. Os anjos chamam o Senhor de santo. O que significa ser santo? Significa que Deus não tem pecado, que Deus não tem falhas, que Deus é completo, que Deus é justo e bom. Que Deus está em oposição direta ao pecado. E além disso, Deus é o Criador e mantenedor de tudo. Tem todo o poder e controle. É o Senhor Todo-Poderoso. Eu e você, ao olharmos para nós, percebemos que por natureza estamos longe dessa santidade de Deus. Nossos lábios são impuros. A ideia de lábios impuros é uma forma figurada de falar de nossa pecaminosidade natural. Somos criaturas falíveis e limitadas,
e devemos nos sentir como Isaías se sentiu ao ver a glória de Deus. Eu e você somos pecadores e Deus não é. Deus é santo, todo-poderoso, perfeito, justo, infalível. Somos totalmente diferentes de Deus. E se dependesse de nós, não seríamos dignos de ver o Senhor e permanecer vivos. E por essa característica natural do ser humano, podemos e devemos até pensar: ai de mim por ser pecador. Isaías também tinha em mente o texto de Êxodo 33, onde Deus conversa com Moisés e Deus deixa bem claro que ninguém poderia ver a face dele e viver. Isaías sabia que viu algo que não poderia ver. O apóstolo João, no início do livro de Apocalipse, ao ver o próprio Cristo glorificado no céu, cai no chão aterrorizado por ver a glória que Deus tem, a glória que só Deus tem. Eu e cada um de vocês, por nós mesmos, não somos dignos de olhar para Deus, de estar na presença dele, de falar com ele, e merecemos o castigo no inferno. Essa verdade destrói qualquer arrogância que o ser humano possa ter perante Deus. Por vezes o ser humano quer ignorar o Deus verdadeiro. Por vezes o ser humano cria outros deuses. Por vezes o ser humano se considera Deus. Esse é o ser humano. Esse somos nós, pecadores. Estamos bem longe da dignidade e do poder de Deus. Mas aí vem a segunda parte do relato. Deus intervém. Um dos anjos leva a Isaías uma brasa que havia tirado do altar e toca a boca de Isaías. E isso perdoa seu pecado, apaga a sua iniquidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo não deixou suas criaturas no pecado, não deixou elas perecerem no inferno, mas agiu. João 3,16, que lemos há pouco, diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou o Filho cumpriu a obra do Pai, e o Espírito Santo é aquele que nos converte, que nos faz olhar para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Na leitura de Atos, Pedro falou que Jesus, após a ressurreição e ascensão, está exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos momentos antes dessa pregação de Pedro. A Trindade está revelada nas leituras de hoje. O Deus triuno que agiu e age para nos salvar de nossos pecados. Martinho Lutero, no seu Catecismo Menor, ao falar sobre os 3 artigos do Credo Apostólico, diz algo muito interessante sobre a Trindade. Ele diz o seguinte: aqui no Credo tens toda a essência, a vontade e a obra de Deus exposta da maneira mais fina, em palavras bem breves e contudo ricas. Nisso consiste toda a nossa sabedoria, que excede toda a sabedoria, sentido e razão dos homens. Pois o mundo inteiro, ainda que com toda a diligência tenha buscado saber o que Deus é e o que tem em mente e faz, jamais logrou alcançar qualquer dessas coisas. Mas aqui tens tudo da maneira mais rica, porque aqui, no Credo, em todos os 3 artigos,
Ele mesmo revelou e patenteou o mais profundo abismo de seu coração paterno e de seu amor totalmente inexprimível, pois que nos criou exatamente para nos redimir e santificar, e além de nos dar e conhecer tudo quanto há no céu e na terra, ainda nos deu o seu Filho e Espírito Santo, a fim de por eles levar-nos a si mesmo. Pois jamais poderíamos chegar a conhecer o favor e a graça do Pai, a não ser por intermédio de Cristo Jesus, que é o espelho do coração paterno, sem o qual nada vemos, senão um juiz encolerizado e terrível. Mas também de Cristo nada poderíamos saber se não tivesse sido revelado pelo Espírito Santo. Lutero diz aqui que os credos são compilações do que Deus fez e faz para nos salvar. Só conhecemos verdadeiramente a Deus através de como Ele se revelou em Sua palavra, e os credos refletem essa revelação divina. Cada artigo fala de uma das pessoas da Trindade e destaca o que ela faz e fez por cada cristão. O Pai cria e mantém. O Filho redimiu com sua obra e é o nosso Senhor. E o Espírito Santo converte, aponta, conduz, guia e nos leva a Jesus. Voltando ao profeta Isaías, se antes ele tinha lábios impuros, agora, com a brasa do altar do Senhor que toca em seus lábios, ele está perdoado. Um autor escreveu o seguinte sobre esse relato: a brasa saiu do altar, o lugar do sacrifício. A mensagem de absolvição é clara. Sua culpa foi retirada e seu pecado expiado. Os pecadores que reconhecem seus pecados não são abandonados. Deus fez de Isaías um santo humano, por meio da expiação e do perdão. Sabemos que isso foi realizado pelo sofrimento e morte de Jesus. Isaías escreverá eloquentemente sobre a obra de Jesus mais tarde, em sua profecia no capítulo 53. Aqui, Isaías teve a certeza de que poderia estar diante de Deus por causa da purificação. Seu status foi mudado pelo ato de Deus, não por qualquer esforço ou desejo humano. Foi pela graça, não pelas obras. É sempre pela graça e não pelas obras. O altar era o lugar do sacrifício, e é de lá que provém o perdão de Isaías. Sabemos que Cristo é aquele que foi sacrificado para conquistar o perdão e a santidade para aqueles que nele creem. Após o anúncio do perdão, Isaías fica bem mais tranquilo de estar na presença do Senhor, tanto que logo se prontifica a servir ao Senhor, quando o Senhor pergunta: quem há de ir por nós? Isaías logo responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui podemos parar um pouquinho para duas reflexões. Primeira reflexão: Deus fala: quem há de ir por nós? Percebam que ele usa o nós. Assim como na criação do ser humano em Gênesis, onde Deus diz: façamos o homem, aqui ele usa quem há de ir por nós. Claramente uma referência à Trindade. No Cântico dos Serafins, que também está na nossa liturgia da Santa Ceia, já dizia: Santo, Santo, Santo. E agora Deus usa o nós. Deus está se revelando como triuno. Que texto maravilhoso para esse dia e para o nosso aprendizado. Segunda reflexão: após Isaías receber
o perdão de Deus, receber aquilo que só Deus podia dar, Isaías se dispõe prontamente a servir a Deus graciosamente. Esse trecho do relato de Isaías é interpretado como seu chamado como profeta. Deus o usou para dizer suas palavras perante o seu povo que estava perdido. Isaías teve uma missão difícil e desafiadora, mas foi instrumento de Deus. Ele o serviu em gratidão. Fica a reflexão para cada um de nós. Estamos dispostos a servir o Senhor no nosso dia a dia? Pedimos a Deus força e orientação para agir conforme sua vontade e falar de Cristo a outras pessoas? Deus tinha uma missão específica para Isaías e ele procurou cumprir conforme pôde, com seus defeitos, dificuldades, e Deus agiu através dele. Não sabemos exatamente todos os momentos e as formas que podemos ser instrumentos de Deus. Servir ao Senhor não é apenas ir à igreja, participar dos eventos, ofertar. Também é isso, mas não apenas isso. Servir ao Senhor também é, especialmente, reconhecer que o trabalho que cada um de nós tem é importante e é forma de Deus abençoar outras pessoas e cuidar do mundo. E também buscar fazer bem esse trabalho com gratidão e louvor a Deus é dizer: eis-me aqui, Senhor. Procurar ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor aluno, reconhecendo que são vocações e presentes que Deus nos dá, é uma forma de servir ao Senhor. Fica a reflexão para cada um de nós. O Deus triuno nos amou, nos criou, nos redimiu em Cristo Jesus, morrendo na cruz, assumindo os pecados do mundo inteiro em sua morte, ressuscitando. E o Espírito Santo nos colocou a fé e continua nos fortalecendo, guiando e nos fazendo confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Podemos, em gratidão, olhar para esse Deus e dizer: eis-me aqui. Especialmente quando pensamos nas pessoas que estão sendo condenadas, que não creem em Jesus como seu Salvador. Elas precisam de Jesus, só não sabem disso. Elas estão confiando em suas próprias obras, estão com medo do julgamento, acreditando em outras vidas, acreditando em karma, em retribuição. Jesus é aquele que fez tudo por nós e por elas, e elas precisam ouvir isso. Queridos irmãos em Cristo Jesus, somos por natureza indignos de ver a Deus, indignos de sermos salvos, assim como Isaías era, mas pela fé em Jesus Cristo, eu e você recebemos a dignidade dele. Fomos revestidos de Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo. Eu e você, enquanto estivermos confiando em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não precisamos temer o encontro com Deus. Não precisamos temer o juízo de Deus. Não precisamos temer a volta de Cristo, ou mesmo a chegada no céu após a morte. Nossa salvação não depende de nós, mas do que Deus fez. O Pai envia o Filho redime o mundo e o Espírito Santo converte as pessoas e aponta para Cristo. Vale ainda dizer o que aconteceu com o apóstolo João ao cair perante a glória de Jesus Cristo no começo do livro de Apocalipse. Assim diz o texto: ao vê-lo,
caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, é o que diz Jesus. Confie em mim, eu fiz tudo por você, estou com você e o levarei para a vida eterna. Um dia nós veremos Deus face a face e sem medo nenhum, porque não haverá mais pecado em nós. Pela fé em Jesus, podemos ter a certeza de que se a morte vier ou Jesus voltar, Ele olhará para cada um de nós com toda a sua glória e carinho e dirá: não tenha medo, sou eu. Grato sou por tanto amor, meu divino Redentor. Amém. Convido-os agora a fazermos a oração geral da igreja, momento em que nós oramos pelo mundo, por nós e pelas coisas que estão nos afligindo. Falamos com Deus em oração. Ó Santíssima e bem-aventurada Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti louvamos e damos graças por Te haveres revelado a nós em Tua palavra como o único Deus verdadeiro, um só Deus em três pessoas, nosso Criador, Redentor e Santificador. Glória, louvor e adoração nas alturas sejam dados a Ti, Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Pai, tem misericórdia de nós e anima-nos com Teu amor. Ó Deus Filho, tem misericórdia de nós e salva-nos com os Teus preciosos méritos. Ó Deus Espírito Santo, tem misericórdia de nós e santifica a nossa vida habitando em nossos corações. Ó Santíssima Trindade, tem misericórdia de nós e ouve as nossas súplicas. Continua cuidando de Tua criação, especialmente pedimos por esta pandemia que assola o mundo. Se for da Tua vontade, alivia as dores de quem sofre em hospitais, nos lares e agiliza na recuperação e na vacinação. Dá-nos a certeza do Teu cuidado sobre todo o mundo. Assiste-nos na tentação e enche o nosso coração de fervor, para que andemos diante de Ti em santa obediência e devoção. Livra-nos do mal e consola-nos na aflição. Protege o nosso país e todos os seus habitantes. Abençoa as autoridades e faze prosperar cada um em sua profissão. Defende a Tua igreja de todos os seus inimigos. Olha com amor toda a humanidade e derrama o Teu Espírito sobre todas as pessoas, a fim de que em todos os lugares deste mundo Te conheçam e adorem a Ti, eterno e triuno Deus e Senhor. Ajuda-nos a viver e andar de acordo com a Tua vontade nesta vida e recebe-nos finalmente no reino da Tua glória, onde Te bendiremos e Te glorificaremos ainda mais, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto online, um culto que Deus nos abençoou com a sua palavra, o seu perdão dos pecados e nos animou para continuar a nossa semana. Que Deus guarde a cada um de nós, a cada um de vocês, nessa semana, em sua rica proteção e cuidado. Amém. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois, louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.